Bom, agora nós vamos considerar a notação delta, tá? Essa é uma notação bem usual em cálculo variacional, importante terem uma olhada. Então vamos considerar o funcional j de alfa, né, no seu formato, né, integral de x1 até x2, de f de y de alfa x, y' de alfa x, e também de x, claro, né? Então vamos imaginar o nosso y. Geralmente eu coloco x alfa, né? Bom, tanto faz. Importante você ter em mente que isso aqui é o y caminho ideal, mais o alfa vezes uma perturbação, né? Então esse alfa mede a magnitude e o eta dá mais ou menos o formato da perturbação. Então se a gente fizer aqui, né, a variação de j em relação a alfa, né, tomarmos a variação, vai ser a derivada parcial de j em relação a alfa vezes d alfa, né? Fazendo isso atuar dentro do funcional, a gente vai obter uma equação com a cara da equação de Euler, né? O termo do lado esquerdo da equação de Euler, e nós vamos ter dy, parcial, derivada parcial, né? d-rom dy. d-rom de alfa vezes d alfa vezes dx, tá bom? E aí essa variação ela é usualmente denotada por delta x, né? E aí a gente vai chamar esse cara aqui de delta y, né? Então, nós estamos fazendo uma variação aqui no nosso funcional. Nós estamos considerando variações no y durante todo o seu caminho, tá bom? Todo o trajeto entre x1 e x2, tá? E o nosso delta j é simplesmente d-rom dj, d-rom de alfa, vezes o d alfa. Bom, a condição para que j seja extremo, né, ela pode ser escrita tão simplesmente como sendo delta de j, ou seja, o delta dessa integral aí, o delta desse funcional, é igual a zero, né? Por quê? Porque se isso é igual a zero, a única forma disso ser igual a zero é que esse lado esquerdo aqui da equação de Euler, né, também seja zero. E assim a gente chega na equação de Euler, tá? E esse símbolo delta, né, que representa a variação, ele pode ser entendido como se ele atuasse da seguinte forma. Quer dizer, eu quero fazer uma variação aqui no J e eu vou integrar a variação no F. Mas se para uma variação do Y eu tenho uma variação do F, então eu tenho que pensar na possibilidade de ter uma derivada parcial, né, de y, de f em relação a y e ver lá qual foi a variação do caminho y. Como o f também depende de y', eu tenho que calcular a derivada parcial em relação a y' e ver qual foi a variação, né, no meu caminho que implicou na variação na derivada, ou seja, qual foi o delta y', tá? E a gente vai dizer o seguinte, só a variação dentro do integrando, né? Porque os limites são fixos, tá bom? Os limites não variam, tá? Aqui entra um ponto importante relacionado a esse cara, que é o seguinte, a variação do caminho ΔY não tem nada a ver com a variação da função y em relação a x, ou seja, com o dy dx. Então, quando eu for variar a minha derivada, é como se eu estivesse derivando a variação, né? Ou seja, eu fazer a derivada do y', tá? E depois tomar a variação, é a mesma coisa de eu tomar a derivada da variação do caminho y, né? Delta de y', ou seja, variar a derivada de y em relação a x é a mesma coisa que derivar a variação que foi feita no caminho y, tá? Quando a gente faz isso, a gente pode simplesmente escrever, né, partindo dessa equação, né, desse funcional aqui. A gente pode escrever isso desse jeito e agora nós podemos fazer a integração por partes, né, e obter, né, como a gente já tinha, esse termo não devia estar aqui, né, esse cara sai porque ele já está bem aqui, não é isso? Então não preciso desse cara ali. E aí a gente recupera novamente a equação de Euler, que é o que a gente queria recuperar desde o início, né? Se só mostrar aqui essa notação,
ela é uma notação equivalente, né? E como esse cara aqui, é como ele funciona agora como se fosse o eta, de certa forma, né? Como ele é arbitrário, a única coisa que é importante para ele é que o ΔY, né, no ponto inicial e no ponto final, esse cara se anule, né? Mas fora isso ele é arbitrário, pode ser qualquer um. Então o único jeito da gente ter que o ΔJ é igual a zero é se isso aqui for igual a zero, ou seja, se nós tivermos de fato a equação de Euler. Beleza? É isso aí.